Olá e bem-vindos à nossa análise. Hoje a gente vai mergulhar num capítulo assim bem complexo e sensível da história. A experiência da Igreja Adventista do Sétimo Dia durante o regime nazista lá na Alemanha. Temos um conjunto de fontes aqui, são fragmentos de livros, artigos históricos, relatos pessoais também, que pintam um quadro com muitas facetas, né? Exatamente. E o nosso objetivo aqui é desvendar o que esses documentos podem nos contar sobre as ações, as motivações e, claro, as consequências para diferentes grupos ali dentro da liderança e dos membros adventistas naquele período, que foi bem turbulento. Vamos dar uma olhada desde o apoio que foi documentado ao regime até o surgimento de um grupo dissidente, muito importante, o Movimento de Reforma Adventista do Sétimo Dia. É uma narrativa sobre escolhas assim, muito difíceis. A gente vê a busca por acomodação, por sobrevivência institucional, levando a compromissos profundos, né? Incluindo até apoio público a Hitler. E, lado a lado com isso, exemplos de resistência baseada na consciência, que acabou resultando em perseguição, prisão e até morte para alguns. E é fundamental a gente sublinhar que a nossa abordagem vai ser estritamente baseada no material que a gente tem aqui. Dado o peso histórico e, claro, a carga política do tema, não estamos aqui para julgar ou tomar partido de forma alguma. Queremos apresentar as informações e as perspectivas que estão nas fontes de uma forma imparcial, tentando compreender a complexidade dos eventos e as diversas experiências que os adventistas viveram. Perfeito. Então, vamos começar a, digamos, desembrulhar esses documentos para entender melhor as dinâmicas internas da comunidade adventista do Sétimo Dia sob o Terceiro Reich e também as divisões que marcaram essa era. Para começar, as fontes sugerem que a ascensão do Hitler não foi totalmente, inesperada ou indesejada em todos os círculos adventistas alemães. É isso mesmo? Olha, sim, isso é um ponto interessante que as fontes levantam. Existem indícios de que, mesmo antes de 1933, já circulavam em algumas publicações adventistas alemãs ideias sobre a necessidade de um Führer, sabe? Um líder forte. Então, quando Hitler de fato tomou o poder, alguns escritores adventistas interpretaram aquele comando autoritário dele como algo tipo divinamente ordenado. Um exemplo que as fontes mencionam é o povoado adventista de Friedensau. Lá, o apoio ao Estado parlamentar nazista teria chegado a impressionantes 99,9% nas votações. 99,9%. Nossa, quase unanimidade. Isso é muito expressivo. E essa aproximação não ficou só no voto, imagino eu. As fontes falam sobre como a igreja lidou com os símbolos nazistas, tipo a saudação, a bandeira. Certo. Correto. A questão da saudação Heil Hitler e da bandeira com a suástica rapidamente se tornou um ponto de tensão, né? Quando alguns membros se recusaram a participar, um líder da Associação da Alemanha Oriental, um tal de W. Müller, conforme os documentos, ele argumentou que essa recusa ia prejudicar a imagem da igreja. Ah, claro. Ele chegou a instruir que os adventistas não deveriam, sob nenhuma circunstância, parecer opositores ao governo, mesmo que isso significasse comprometer práticas religiosas. A prioridade clara era evitar conflito com o regime. Essa orientação de evitar conflito a qualquer custo parece que moldou bastante a comunicação oficial da igreja na época, né? Como é que isso se refletiu nas publicações adventistas? Olha, de forma bem direta. Figuras editoriais importantes, como um Kurt Sims, por exemplo, apresentavam o regime nacional-socialista como se fosse parte de um plano divino. Otto Bronzio, escrevendo no periódico oficial o Der Adventsbote, chegou a exaltar a Revolução Nacional Socialista, elogiando conceitos caros ao nazismo como a preservação de uma herança pura. Herança pura. Embora o racismo explícito fosse evitado na maioria das publicações, as fontes apontam, sim, comentários negativos sobre os judeus e um apoio, ainda que mais discreto, à política de esterilização de pessoas consideradas mentalmente incapazes. Isso se alinhava com a ideologia de higiene racial nazista, aquela ideia de purificar a raça através de medidas bem coercitivas. Essa incorporação da ideia de herança pura e o apoio à esterilização são pontos realmente, perturbadores.
Isso chegou a influenciar o jeito como as crianças eram educadas nas escolas adventistas da época? Sim, as fontes indicam que essa influência foi bem real. Educadores como Velvel Hart defendiam que as escolas adventistas deveriam cultivar o tal espírito nacional socialista. Isso incluía discutir as notícias sobre a ótica do regime, estudar os ideais nazistas e até cantar hinos nacionais alemães. Havia um esforço explícito para ensinar os alunos a ter vontade em alemão, um conceito meio ligado ao misticismo nazista. O objetivo parecia ser demonstrar lealdade e integrar a juventude adventista à nova ordem. E essa tentativa de integração ela se estendeu para além da sala de aula. Teve participação em organizações do partido também. Com certeza. Muitos adventistas, seja por pressão social, econômica ou até por conveniência mesmo, acabaram ingressando em organizações como a Juventude Hitleriana, a Associação de Moças Alemãs, o Serviço Trabalhista do Reich e a Cruz Vermelha Alemã. Existem relatos como o de um Johannes Langhoff, que justificavam a participação no serviço trabalhista como algo alinhado aos valores adventistas de orar e trabalhar. Embora as fontes mencionem a pressão econômica como um fator importante, a filiação nem sempre era obrigatória, e alguns chegaram a se filiar ao próprio partido nazista. Ou seja, houve um espectro de envolvimento, desde uma participação mais passiva até um engajamento mais ativo. Pensando nessa adaptação toda às exigências do regime, como é que a liderança adventista lá na Alemanha se posicionou em relação às ações políticas e militares do Hitler, como a expansão territorial, por exemplo? Olha, as fontes mostram um apoio bem consistente à política externa do Hitler. A anexação da Áustria, o Anschluss, foi celebrada em publicações adventistas como um retorno providencial à mãe-pátria. Hitler era retratado quase como um libertador. Nossa! Mesmo a ocupação da Tchecoslováquia não gerou críticas nessas publicações. E quando a Alemanha invadiu a Polônia, um ato que internacionalmente foi visto como agressão clara, editoriais como o do Kurt Sims buscaram justificar a ação, ecoando a propaganda nazista sobre supostas torturas desumanas sofridas por alemães na Polônia. É impressionante como essa narrativa de apoio continuou, né? Eu li um trecho que me chamou muita atenção, que celebrava o 50º aniversário do Hitler em 1940, já com a guerra rolando solta. Sim, esse é um exemplo bem chocante que está documentado nas fontes. O Adventist Morning Watch Calendar, de 1940, publicou um texto extremamente laudatório a Hitler. Elogiava a fé inabalável dele, sua luta desinteressada e fiel pelo povo alemão e até sua suposta humildade cristã. Dá para acreditar? Humildade cristã. O texto atribuía as conquistas de Hitler à bênção divina. E, como você notou, isso foi publicado pouquíssimos dias depois da invasão da Dinamarca e da Noruega. Mostra uma desconexão muito grande com a realidade ou então um apoio deliberado mesmo em meio à escalada da guerra. Essa postura de acomodação, de apoio, levanta uma questão assim crucial. Como é que a igreja lidou com a perseguição aos judeus, especialmente aqueles que eram membros da própria igreja adventista? Bom, este é um dos pontos mais sombrios que as fontes destacam. Enquanto a igreja mantinha publicações como a Kirche und Stadt, que até defendia a liberdade religiosa, mas, segundo um observador citado, focava principalmente contra leis dominicais, ela ficou em silêncio sobre a perseguição sistemática aos judeus e outros grupos. Silêncio. E pior ainda, os documentos revelam que membros adventistas de ascendência judaica foram ativamente excluídos das congregações na Alemanha. O caso de um Max Israel Munk, cuja foto do cartão de identidade cancelado pela igreja foi publicada, é um exemplo documentado dessa política discriminatória interna. Uma coisa muito triste. Essa série de compromissos parece bater de frente com princípios adventistas históricos, como a separação entre igreja e Estado, a não violência. Como isso se compara com a posição da igreja em conflitos anteriores, tipo a Primeira Guerra Mundial?
As fontes apontam por uma continuidade ou talvez até uma intensificação de um padrão que já tinha sido estabelecido na Primeira Guerra. Naquele conflito, a maioria dos adventistas alemães abraçou o nacionalismo e aceitou o serviço militar, inclusive no sábado. Argumentavam que isso não violava os mandamentos. Mesmo no sábado. Mesmo no sábado. Embora uma declaração de 1923, feita em Glande, na Suíça, tenha reconhecido esse posicionamento como um erro, ela foi vista como muito ambígua por muitos, porque ela concedia absoluta liberdade individual de consciência em relação ao serviço militar. A declaração de Glande. As fontes que a gente analisou indicam que essa declaração foi recebida com bastante ceticismo, né? Especialmente pelo grupo que já tinha se separado justamente por causa da postura na Primeira Guerra. Exatamente. O movimento de reforma, que surgiu precisamente como um protesto contra a participação adventista na Primeira Guerra, viu essa declaração de Glande como uma falsa confissão e uma falsa liberdade. Para eles, a fórmula "rejeitamos a violência, mas cada um siga sua consciência" não representava um retorno genuíno aos princípios originais de não combatência e observância estrita do sábado. Entendi. Eles argumentaram que, na prática, nada tinha mudado. E citam até uma carta do Ministério das Forças Armadas alemão, de 1927, que confirma não ter havido nenhuma alteração oficial na postura da Igreja desde 1914. Então, essa divisão, que começou lá na Primeira Guerra, ficou ainda mais profunda sobre o regime nazista. Sem a menor dúvida, o movimento de reforma manteve, de forma inflexível, a sua posição contra qualquer forma de participação militar e pela guarda rigorosa do sábado. Essa postura, somada ao fato de serem vistos com suspeita por algumas similaridades superficiais com práticas judaicas, como a guarda do sábado, levou à sua rápida classificação como inimigos do Estado nazista. Foram oficialmente banidos em 1936 e as propriedades deles foram confiscadas. E qual foi a reação da liderança da Igreja principal a essa proibição e a perseguição dos reformistas? Olha, aqui as fontes revelam uma atitude que muitos consideram francamente chocante. Em vez de defender a liberdade religiosa dos reformistas, a liderança da igreja principal parece ter se esforçado para se distanciar deles perante as autoridades nazistas. Se distanciar? Como assim? Documentos indicam que eles descreveram os reformistas como um grupo cismático rival, com atitudes não alemãs, em contraste com a postura supostamente leal e alemã da igreja principal. Chegaram a instruir congregações a não aceitarem membros reformistas. Anos depois, a revista Liberty, publicada pela própria Conferência Geral Adventista, detalhou parte dessa história, incluindo a pressão para saudar a suástica e a denúncia de pacifistas ao regime. Essa descrição sugere que, na prática, a igreja principal meio que optou por sacrificar os reformistas para garantir a sua própria sobrevivência institucional. Seria isso. Essa é uma interpretação forte que emerge de várias fontes, sim. A prioridade parece ter sido manter a organização funcionando, mesmo que isso implicasse comprometer princípios fundamentais e, efetivamente, abandonar um grupo dissidente que, ironicamente, se apegava de forma mais estrita a esses mesmos princípios originais. Foi uma escolha trágica, com consequências devastadoras para os reformistas. E o que aconteceu com esses reformistas que mantiveram sua objeção de consciência e disseram não a Hitler? Como foi a vida deles? As fontes pintam um quadro de perseguição brutal. Por se recusarem a prestar serviço militar, a trabalhar aos sábados ou a fazer a saudação nazista, eles enfrentaram prisão, tortura e até execução. O livro And Follow Their Faith, que é mencionado nos materiais, compila muitas dessas histórias de resistência. São relatos de indivíduos que mantiveram suas convicções religiosas, mesmo diante da extrema violência do Estado. Poderia destacar alguns exemplos desses mártires que são mencionados nas fontes? Focar em algumas histórias talvez ajude a gente a entender o custo humano dessa resistência toda? Sim, claro.
As fontes detalham vários casos bem marcantes. Johann Henselmann, por exemplo, era líder do movimento de reforma na Alemanha Oriental. Ele foi preso repetidamente por atividades religiosas proibidas e por se recusar a cumprir as exigências do regime. Ele acabou morrendo no campo de concentração de Sachsenhausen em 1942. Dizem que foi torturado até a morte por se recusar a trabalhar no sábado. Meu Deus! Gustavo Psirembel é outro caso documentado. Ele foi condenado à morte por se recusar a participar de treinamentos militares. As cartas dele revelam que, durante o processo, um ministro da igreja principal teria escrito ao tribunal endossando o serviço militar como dever cristão, o que o Psirembel viu como uma traição profunda. Ele foi executado em 1940. Anton Brugger também foi executado em 1943. Depois de repetidas recusas em servir ao exército. As cartas de despedida dele mostram uma fé muito firme até o fim. É impactante pensar no isolamento e na pressão que essas pessoas enfrentaram. Às vezes traídas até por membros da sua comunidade religiosa mais ampla, segundo essas fontes que a gente está vendo. São histórias como as de Leanders Renner, Maria Martnig, Alfred Zeitsch e tantos outros mencionados, que ilustram o preço extremo que foi pago pela fidelidade à consciência naquele contexto tão difícil. Exatamente, eles representam o polo oposto da acomodação. Enquanto alguns buscaram sobreviver se adaptando, outros escolheram a resistência total aos aspectos do regime que conflitavam diretamente com a fé deles, mesmo sabendo das consequências que poderiam ser fatais. As fontes sobre esses mártires destacam muito a força da convicção individual contra um poder estatal tão opressor. Em contraste com essa resistência toda, a gente tem a figura de Hulda Jost, que parece ter tido um papel bem ativo na colaboração com o regime, O que as fontes dizem sobre ela? De assistência social adventista e chefe da Associação de Enfermeiras. Ela cultivou contatos dentro do governo nazista e era uma apoiadora declarada de Hitler. As fontes indicam que ela foi instrumental na sobrevivência inicial da igreja sobre o nazismo. Em 1936, com o apoio do Ministério da Propaganda Nazista e da liderança adventista americana, ela viajou aos Estados Unidos. Aos Estados Unidos? Para quê? Oficialmente, a viagem era sobre assistência social. Mas, na prática, ela acabou promovendo uma imagem positiva do regime nazista, minimizando perseguições e justificando o rearmamento alemão. Ela chegou a falar disso em eventos oficiais da Igreja Adventista nos Estados Unidos? Sim, inclusive na sessão quadrienal da Conferência Geral. Relatos da época mostram que as falas dela geraram bastante controvérsia, foram vistas como propaganda pró-Hitler mesmo. Ela teria dito, por exemplo, que Hitler não queria fazer mal aos judeus, só queria remover a influência deles e que a Alemanha precisava se armar contra a Rússia. A liderança da Conferência Geral, eventualmente, tentou limitar o conteúdo político dos discursos dela. E essa colaboração da Jost e da liderança alemã, que parece ter garantido alguma proteção, trouxe quais consequências a longo prazo para a igreja na Alemanha? Foi uma relação complexa, sabe? Com ganhos e custos, segundo as fontes. Os contatos da Jost ajudaram a reverter investigações da Gestapo e podem ter impedido a dissolução da igreja em 1937. No entanto, a própria Jost se queixou de que, apesar dos esforços dela, algumas restrições permaneceram, como a proibição do estudo bíblico aos sábados nas escolas. Além disso, a integração do sistema de assistência social adventista ao aparato estatal nazista forçou a igreja a adotar políticas discriminatórias. Tiveram que negar ajuda a judeus, a pessoas consideradas antissociais pelo regime e, por uma decisão interna, também aos reformistas. Quer dizer, a sobrevivência veio atrelada a compromissos éticos bem profundos. E como a Igreja Adventista lidou com todo esse histórico depois do fim da guerra, com a queda do nazismo? Houve algum processo de revisão crítica, de olhar para trás e pensar: o que fizemos? Olha, as fontes sugerem que houve uma dificuldade considerável em confrontar esse passado.
Em 1948, quando o governo militar americano em Berlim questionou por que nem todos os líderes com o passado nazista tinham sido removidos de seus postos, a resposta da liderança adventista alemã foi defensiva. Defensiva como? Argumentaram que a participação em organizações nazistas tinha sido uma necessidade para sobreviver e que a Conferência Geral, que tinha evitado críticas públicas ao nazismo durante a guerra para não prejudicá-los, não tinha o direito de julgá-los agora. Foi basicamente isso. Mas houve alguma admissão de que princípios religiosos fundamentais, tipo a guarda do sábado ou a não violência, foram comprometidos? Falaram sobre isso? Parece que não de forma explícita e contundente na época. Adolf Mink, que era o presidente da igreja alemã no pós-guerra, escreveu que, embora as circunstâncias pudessem ter levado a viver alguns mandamentos de forma um pouco diferente, os mandamentos em si permaneceram santos para eles. Justificaram essa flexibilização com base na necessidade de submissão ao Estado, citando Romanos 13, e nas circunstâncias excepcionais. As fontes indicam uma forte relutância em admitir que houve, sim, um comprometimento de princípios bíblicos essenciais em nome da sobrevivência institucional. Bom, chegamos ao final desta análise, que foi densa e, em vários momentos, desconcertante. Vimos através dos documentos um leque muito amplo de reações dentro da comunidade adventista na Alemanha nazista, desde a colaboração ativa e a justificação teológica do regime, passando pela acomodação mais silenciosa, até a resistência inflexível que levou ao martírio. Exato. As fontes detalham as pressões imensas que eles sofreram, as concessões feitas pela liderança da igreja principal buscando a sobrevivência da instituição, a absorção de ideologias como a da higiene racial e o apoio à esterilização, e também a dificuldade subsequente, no pós-guerra, para encarar essas ações de frente. E, em forte contraste, temos os relatos dos reformistas, que pagaram o preço mais alto pela fidelidade aos princípios de não violência e observância estrita do sábado. As trajetórias individuais são muito marcantes, né? Como a de Ruda Jost, que estava promovendo o nazismo nos Estados Unidos, e, ao mesmo tempo, as dos mártires como Johann Hanselmann, Gustav Seirenbell, Anton Brugger, cujas últimas palavras registradas expressam uma fé inabalável. Isso ilustra vividamente os caminhos radicalmente diferentes que foram tomados dentro da mesma comunidade de fé. Isso nos deixa com uma questão para reflexão, algo que vai além deste caso específico, eu acho. Considerando as pressões enfrentadas e as ações que estão documentadas nas fontes, o que essa história toda sugere sobre os potenciais conflitos entre a necessidade de sobrevivência institucional, a voz da consciência individual e a fidelidade aos princípios religiosos fundamentais, especialmente quando se está confrontado com regimes políticos extremos e ideologias totalitárias? E, por extensão, uma pergunta que talvez ressoe muito hoje. Como indivíduos ou instituições poderiam navegar dilemas éticos semelhantes caso se deparem com ideologias poderosas e exigentes que demandam conformidade? É uma pergunta cuja relevância, infelizmente, parece ecoar fortemente nos nossos tempos. Agradecemos por nos acompanhar nesta análise aprofundada.